Bom dia, amigos do canal Olho no Vasco, Maurício Ribeiro para mais um pós-jogo. Vocês estão vendo aqui é o retrato de quem quem acabou de chegar de uma corrida agora. Fui correr para tentar raciocinar, espairecer um pouco a cabeça e entender o que eu podia falar para vocês após aquele jogo ontem do Vasco com o Sampaio Corrêa. Lá no canal, na transmissão que fizemos ontem na Rádio Onda Mix FM, no canal Vasco Connection, fiz muitos comentários sobre o que a gente estava vendo ontem. E parece que o Vasco definitivamente ele tem um professor Pardal a comandar o time. Que não é possível algumas coisas que nós vimos ontem. O Vasco já jogou algumas vezes nos últimos tempos com o Sampaio Corrêa e ficou muito claro que toda saída de bola do Sampaio Corrêa ela é forçada e empurrada em cima do Pimentinha, que é um jogador canhoto, um jogador que joga aberto pela direita, corta para dentro e faz aquele salseiro que a gente está acostumado. E disse no pré-jogo, disse nos meus comentários, que eu esperava que o Vasco, com o tempo que ele teve, o treinador com o tempo, ele conseguisse enxergar e ele espetasse um volante e que o Peck teria uma função muito importante ontem, que já que o rapaz ali na frente, ele é feito mais para esquema tático que para a parte ofensiva, ou seja, eu nunca vi isso, mas o extrema tem mais é que voltar para marcar do que atacar, e ele já tem deficiência na parte ofensiva, que ele cumprisse um papel importante, que era acompanhar o Pimentinha junto com o Matheus Barbosa para fechar aquele lado esquerdo e não deixar o Edmar no mano a mano, que é óbvio que ele ia tomar do Pimentinha, porque o Pimentinha é mais rápido, mais habilidoso, o Edmar mais pesado, ficava claro para a gente que o desenho ia ser feito dessa forma. E pasmem, até o Vasco tomar o primeiro gol, o Vasco caminhou de uma forma organizada, conseguiu fechar um pouco as ações do Sampaio Corrêa. E depois que ele tomou o primeiro gol, foi um verdadeiro desastre o time do Vasco. E aí, amigos, a gente pode colocar que fica evidente que por mais que ele seja um jogador qualificado, um jogador que eu acho que ele treinando bastante, mas muito, ele pode ter um certo futuro. O House, ficou muito claro que a distância do Thiago Rodrigues para o House é um universo, 20 planetas, 20 universos. Não tem a menor comparação. Achei que o House foi mal ontem. Algumas saídas de bola com o pé, que eu acho que é desnecessário. Acho que deveria ter feito mais simples. 2 gols ali para mim, ele poderia ter tido um outro resultado, poderia ter antecipado de uma outra maneira, ter dado aquele passinho para o lado para tentar cortar de forma. Não gostei. Léo Matos ontem acho que ficou muito vendido, o Catatal do lado dele, muitos culpam ele no terceiro gol, mas eu acho que o goleiro tem que falar, tem que gritar, como o Thiago Rodrigues fala e grita. Quinteiro fez o máximo que ele pôde, Conceição, depois a gente ficou sabendo que ele saiu porque, não só porque ele tinha o amarelo, mas ele não se sentiu bem no intervalo, estava se sentindo mal e pediu para sair porque estava se sentindo mal. O Edmar, um verdadeiro desastre, mas desastre e meio pelo que aconteceu, que a gente avisou, porque ele ficou vendido com o Pimentinha o jogo inteiro. E o técnico do Vasco, o professor Pardal, não foi possível de fechar aquele lado esquerdo que a gente tanto falou. E aí você vem para o Yuri, que para mim foi disparado o melhor de campo ontem, enfiou a cabeça na grama, fez o que ele pôde para tentar conter aquele ímpeto, aquele ataque do Sampaio Corrêa. Matheus Barbosa, muito ruim. Por várias vezes a gente via ele espetado lá na frente, virando de costa para o jogo, como quem quer dizer, não quero participar, porque já está ruim o negócio, não vou participar. Falhou feio no primeiro gol do Vasco e ali o negócio desandou. E aí você vem para o Nenê, que era melhor não ter sido escalado, porque pouco fez no primeiro tempo para dizer que não fez nada, veio de inatividade, um jogo acelerado desse, ficava claro que não adiantava botar o Nenê. E lá na frente, pelo amor de Deus, Peck, Eric e Raniel, pega os 3, joga na nave que vai lá para Júpiter e deixa os 3 ali em cima. Pelo amor de Deus, o Peck não fez absolutamente nada ontem e nada que justifique ele ser titular continuamente, porque o técnico do Vasco não faz modificações, não experimenta jogadores novos, não muda um esquema tático, não faz modificação no primeiro tempo, fica agarrado com os jogadores até o final. O Eric, pelo amor de Deus, fez um gol bonito, mas o que construiu mais um jogo? E aí um capítulo à parte, amigos, um capítulo à parte para o Raniel. Nada contra a pessoa do Raniel, mas não há condições desse menino ser titular do Vasco, que dirá jogar no Vasco, é a artilheiro do Vasco. Vocês viram o que ele fez ontem? Não fez nada em campo ontem. A bola batia nele e voltava novamente. Pelo amor de Deus. E o treinador do Vasco, me deixa esse rapaz o jogo inteiro, já não tinha que ser escalado. O Getúlio estava com um problema no adutor, não foi relacionado. Ele me deixa o Raniel o jogo todo. O jogo todo o Raniel, desde que ele entrou, essa mania com o Raniel. O que ele vê demais no Raniel? E aí a gente vai para a substituição,
que essa mania do treinador brasileiro de achar que as substituições só tem que ser feito com 15, 20 minutos do segundo tempo. O treinador do Vasco, com 30 minutos do primeiro tempo, já dava para ver, depois, principalmente que o Vasco tomou gol, que estava um buraco entre a primeira e a segunda linha, que o Matheus Barbosa não estava indo bem, que o Edmar estava tomando um passeio e que o Reniel estava um desastre ali dentro. Qual é o problema de você trocar, Maurício Souza, no primeiro tempo? É medo que há de queimar o jogador? Não, você está queimando o time e está queimando você. Ou está provando que você não tem competência para ficar no Vasco. É Vascaíno Raiz e etc. Está cheio de Vascaíno Raiz. E o que você fez ontem? Absolutamente nada. Você me faz substituições, você me coloca lá o Danilo Boza, ok, o garoto entrou numa roubada, mas entrou bem ali dentro. Colocou o Riquelme, que eu acho que ele acha que joga mais bola do que ele joga. Esses garotos da base, eles estão achando que eles são a última cereja do pacote, a última Coca-Cola do saco, a última batata Ruffles e a última água no deserto. Primeira tentativa de bola dele foi querer passar no meio de 3, pimba, contra-ataque do Vasco e gol. Errou ali, mas tudo bem, o Vasco tem que estar melhor posicionado para não dar esse espaço. E ele me coloca o Juninho, que veio a ser aquele Juninho que a gente estava acostumado, que não jogava nada, parece que estava soltando pipa, encantado com os papagaios, com as pipas que estavam vindo lá de cima e caindo no gramado. E aí, amigos, pelo amor de Deus. E aí é um capítulo à parte falar que aí para mim foi o ápice da loucura e para mim de como ele está perdido em campo. O treinador do Vasco, primeiro ele me convocar, o MT que estava para ir para o Goiás, me relaciona para o jogo e depois ele me coloca para jogar. Jesus Maria, nada contra a pessoa, contra o profissional, mas não tem condição de continuar no Vasco, nunca apresentou nada. O que ele fez no jogo ontem? O que esse rapaz fez no jogo ontem? Ele chegou numa bola do lado esquerdo, já dentro da grande área, parecia um modelo indo para a passarela, bateu numa bola, cruzou uma bola lá na outra bandeirinha. Os jogadores do Vasco tentaram, olharam para ele e falaram: o que você fez, rapaz? Não construiu nada. E o treinador não me põe um jogador desse para jogar, completamente perdido. As linhas, a primeira e a segunda linha totalmente afastadas, o Yuri se matando ali dentro. E ele leva para o jogo, e eu não aceito covardia de quem comanda o jogo o time do Vasco. Me desculpe, para mim foi covarde, foi medo de arriscar. E eu sempre disse, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Para que me leva o Marlon Gomes e o Egnaldo, treinador do Vasco, que o senhor não me coloca os garotos para jogar? Quer dizer que o Egnaldo não daria mais luta, pelo menos mais corrida do que o Raniel? Quer dizer que o Marlon Gomes ali, ele não teria espaço, seja no lugar do Juninho, até na substituição que você fez quando o MT? Faça meu favor. Isso é medo que de colocar os jogadores? Quem treina o Vasco, meu amigo, não pode inventar. E já é a segunda vez que o senhor inventa. O time do Vasco com o Zé Ricardo ficou muito claro que é fechar a casinha ali atrás e jogar do jeito que está jogando, 1-0, 2-1, fechar a casinha ali atrás, bonito. E está querendo inventar. O Vasco não tem banco, mandou uma penca embora, foi Bruno Nazário embora, tá para ir o Laranjeira embora, foi o Roger embora, tá para negociar o MT, o Isaac já foi embora, o John Santos não se fala mais de ter ido embora, e tem mais uma porção, sabe por quê? Porque as contratações que o Carlos Brasil fez foram horrorosas. Ficou claro que essas bagaças todas não tinham que vir para o Vasco, estão indo embora. E o que acontece? O Vasco está pagando a conta. E aí, se eu não me engano, o Emílio Fara, que é o assistente ali dentro, parece que não quis ficar, mas está claro para a gente do que está acontecendo. Desde que o Maurício Souza entrou no Vasco, eu não sei que convicções da base ele tem que trazer, o time do Vasco é outro, e é outro para pior. É outro para pior. Porque os jogadores lutam, se superam dentro de campo, mas você não vê um treinador que não tem experiência, eu falei isso, é uma aposta, não tem experiência na base, tem que trazer um treinador, não adianta trazer um grande, que vai modificar o time todo, e aí tem a 777 que pode entrar, vai mudar as coisas, não importa, amigo. Mas está claro para mim que ele não tem condições, até o momento não conseguiu identificar como é que o Vasco joga. E coloca jogadores ali dentro que, por favor, não fazem o time funcionar. Então o time ontem foi uma vergonha, está lá o Cruzeiro em primeiro lugar, está o Vasco em segundo, o Bahia encostou em terceiro e está o Grêmio em quarto. E os outros estão subindo, o Sport está subindo, o Sampaio Correia, tem o Criciúma, tem outros times, o Tombense, que está subindo. O Vasco que abre o olho. O Vasco abre o olho e faça uma vitória contra o Ituano para ir a 37, não ter nada perdido, mas que ganhe do Ituano e vá a 37 pontos para terminar o primeiro turno confortavelmente e a gente torcer que na próxima rodada alguns tomem uma tropeção para a gente abrir mais do que os 8 pontos que a gente abriu do quinto colocado. E alguém lá de dentro do Vasco tem que chamar o treinador e falar: chega, o seu caminho de inventar já deu. E se tiver que mandar embora, manda embora. Pede ao Emílio Faro para continuar que ele estava ali.
Coloca alguém diferente, não tem que inventar. É treinador que não tem estofo e não está acostumado a treinar time de primeira divisão, ainda mais o tamanho do Vasco. E mais uma vez o Carlos Brasil faz uma aposta, além dos jogadores que ele mandou embora, que está provando que não está funcionando. Abram o olho, estamos terminando o primeiro turno e com sorte vamos terminar com mais uma vitória e a 37 uma bela pontuação. Agora para o segundo turno não dá para continuar com esse treinador do jeito que ele está comandando o time do Vasco. Ah, vai entrar o Alex Teixeira, mas não é mágico. Vai entrar o Alex Teixeira para quê? Então é Alex Teixeira, quem lá na frente põe o Figueiredo de falso 9 e põe o Gabriel Peck de novo? Porque ele não sai para lugar nenhum? De que adianta? Se o time precisa de modificação, você não vê o treinador conseguir fazer isso? Então Vasco, abra o olho. Abra o olho que o jogo ontem serviu de um alerta gigante. Gigante porque é a segunda vez que o treinador do Vasco inventa. O time é horroroso, linhas totalmente espaçadas, jogadores que não aparecem para o jogo, jogadores se escondendo do jogo, e isso ficou muito claro ontem. Jogadores que parece que estavam passeando em campo ontem. Ah, tivemos desfalques de liderança? Sim. Mas o time do Vasco ontem foi omisso dentro de campo. E é inadmissível você jogar os últimos jogos que jogou contra o Sampaio Corrêa, sabendo como ele joga, a bola espetada em cima do Pimentinho o jogo inteiro, a gente tomar 2 gols do Catatal, tá de brincadeira, amigo. Tá de brincadeira e não conseguir fechar aquela ali dentro. Os caras correndo, terminando com cãibra, grama alta, etc. Não importa, irmão. Não importa para os dois lados. É para os dois lados. Por que o Yuri se matou de correr e a gente viu jogadores do Vasco se escondendo? Insiste em botar alguns jogadores, volta a dizer, Juninho e MT, pelo amor de Deus, o que fizeram em campo ontem? O que fizeram em campo ontem é meter o Luiz Henrique. O que fez em campo ontem? Roubou uma bola que deu origem ao gol do Vasco? Só. O que mais, gente? E meteu o Danilo Bosa. O que mais pode fazer esse senhor que não troca no primeiro tempo, não muda no esquema tático, não enxerga que as linhas estão afastadas, que o jogo é todo pelo lado esquerdo e que o Raniel é inoperante ali na frente e não muda nada. Termina o jogo agarrado com o Raniel. E depois vocês não querem receber crítica? Depois o Maurício Souza não quer receber crítica? Você acha que você está onde, rapaz? Você acha que você está lidando o quê? Com o time da Vila Churupita? Você está lidando com um gigante, com um Vasco, que veio com a casinha arrumada até agora. Basta você entrar, desandou o negócio todo, para não dizer um palavrão aqui. Você entrou, desandou o time inteiro. Será que a comissão técnica permanente? Será que o Carlos Brasil? Será que lá em cima o Salgado e companhia não estão vendo o desastre, a EMIC, que o time do Vasco está se tornando na mão desse treinador que entrou até agora? Ou alguém toma os braços disso? Ou a gente vai sofrer mais do que a gente deve? E, sinceramente, a torcida do Vasco está cansada de sofrer. Depois vocês reclamam das redes sociais, depois vocês reclamam de serem xingados, abordados e serem injustiçados na opinião de vocês, alguns pela torcida do Vasco. Entrega não falta, agora não inventa. Isso aqui não é história em quadrinho para a gente ter o professor Pardal. E atenção, uma invenção já não deu certo. Você tentou a segunda e foi outro desastre. Abre o olho, comissão técnica, abre o olho, Vasco, porque tem que vencer o Ituano e no segundo turno a gente tem que mudar esse cenário. Tem que rezar para resolver algumas coisas, o Vasco contratar mais gente, mandar mais uma galera embora, porque do jeito que está, foram poucos, tem que mandar mais, limpar, porque viu que o Carlos Brasil fez um desastre. A maior parte dos jogadores que ele trouxe está mandando tudo embora. Quer dizer, gastou dinheiro do Vasco, botou os caras ali dentro, não resolveu absolutamente nada. É assim que a gente quer o Vasco, não é? Não tem nada perdido, amigos. Vamos terminar com 37 pontos, uma pontuação ótima. O Vasco tem vários jogos em casa e acaba com esse drama, vai jogar vários jogos pesados fora, mas vai jogar muitos em casa. É só o Pardal não inventar. E vou lhe dizer, se mais um jogo continuar desse jeito, rarreri, rua, manda embora. Coloca o interino de novo que o Vasco vai melhor com ele. Valeu, galera. Grande abraço, se liguem no canal Olho do Vasco, compartilhem, ativem o sininho, compartilhe geral, manda pra galera, vamos divulgar que é mais um pós-jogo, Sampaio Corrêa e Vasco. Infelizmente não tem nada perdido, mas mais uma vergonha que o Vasco passou ontem, porque a gente teve o professor Pardal querendo inventar, e principalmente colocando jogadores no segundo tempo, que eu vou lhe dizer, se eu colocar minha avó e a minha tia, fazia um resultado melhor. Saudações vascaínas.